Bom dia, meus irmãos, amigos, Café com Fé e Confissão. Tivemos ontem no Verbo da Vida Blumenau, jantar dos namorados, um fundi maravilhoso, uma palavra maravilhosa com o pastor Jonas e a irmã Jassa, né? A igreja avançando, muitos casais, coisa boa, né? E lembrando que hoje às 10 horas da manhã nós temos o culto lá em Piraí com o pastor Marcelo e Graça e vai ser uma grande bênção, né? E também tivemos ontem, né, em Gaspar, com o pastor Bento e a ministra Mônica, o culto maravilhoso, e em Pomerode também, com o pastor Chico e a Carla, né, uma grande bênção. À noite nós teremos o nosso discipulado, antes do culto, né, às 18h10, e depois às 19h nós teremos o nosso culto da família, que é um culto maravilhoso. Aleluia, estamos cheios de programação. Segunda teremos o farol doutrinário com Armando Sena, e terça-feira a terça da oração profética com Armando Sena também. Será uma grande bênção. Aleluia. Então nós estamos falando sobre o descanso do Senhor. E nós estamos falando sobre o ceifeiro. E o ceifeiro entesoura o seu fruto para a vida eterna. Outro fator fenomenal da fé é que ele não apenas materializa as coisas do reino de Deus para nós, mas ela também produz algo eterno em Deus. A fé traz ao mundo físico, as coisas eternas espirituais. Ela funciona como um transformador das coisas espirituais em coisas físicas. Quando exercemos a nossa fé na palavra de Deus, as coisas invisíveis da verdade de Deus se tornam visíveis, pois a fé é o meio da passagem, aonde a substância da palavra entra em nosso espírito, pela verdade vivificada em nós, e se torna física, material ou concretizada naquela área específica que estamos exercendo fé. No caso da nossa alma, também a fé transforma a palavra em benefício tremendo de cura emocional para a nossa alma. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, para que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra é um remédio infalível que pode manifestar em nossa alma e libertá-la de qualquer mal que esteja lá. Não há doença na alma que não se curve diante da operação da palavra do Espírito em nosso íntimo. Agora a fé não apenas se manifesta no nosso tempo ou nas nossas circunstâncias. Ela nos dá também uma condição de eternidade. Quando vivemos pela fé, isso nos dá um fruto, não apenas circunstancial, mas também na vida eterna, como diz João 4,36. E entesoura o seu fruto para a vida eterna. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? A vida eterna que temos hoje em Deus, no nosso coração, tem o poder de armazenar o fruto da nossa fé. O nosso espírito recriado por Deus é um celeiro que guarda os tesouros que o Espírito Santo colocou ali. Quando ceifamos as bênçãos do Evangelho, a fé nos beneficia em nossas circunstâncias e na vida eterna. Passamos a ser portadores de conhecimento de Deus de uma maneira muito prática. É exatamente isso que as multidões estão precisando. Homens e mulheres que têm a vida de fé e de obediência a Deus, que foram enriquecidos no Espírito, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. As multidões precisam ver Deus nas nossas vidas, né? Através da nossa vida de fé. Quando entramos no descanso para praticar a palavra de Deus, isso enriquece o nosso espírito. Deus quer nos fazer ricos para com Ele. Homens e mulheres ricos na fé. Ao ceifarmos uma promessa da palavra de Deus, entramos na vitória da cruz e nos tornamos ricos no Espírito, pelo Espírito Santo. A base da nossa autoridade em Deus é esta, a fé que desfrutamos. Ela estabelece a nossa autoridade espiritual. Cada colheita que fazemos em Deus é depositada dentro de nós como riquezas para a eternidade. Por isso está escrito em Apocalipse, para aguardarmos a nossa coroa, ou guardarmos a nossa coroa. A nossa fé em Jesus é o nosso crédito diante de Deus. É com ela que adquirimos o que nos foi dado gratuitamente por Cristo Jesus. Veja que coisa tremenda, meu irmão, minha irmã. Quando exercemos a fé na palavra de Deus, recebemos a recompensa agora. Fé é agora.
Podemos entesourar também o fruto para a vida eterna através da fé. A maior riqueza que alguém pode ter são os benefícios práticos da fé que foram depositados em seu espírito, transformando-o em portador da palavra viva. Não há nada mais valioso do que uma fé viva e funcional na palavra de Deus. Aleluia! Em conjunto com o espírito quebrantado e humilde, que sempre entra no que Deus diz em plena obediência e submissão. Quando alguém tem essas três características, aleluia, fé, obediência e submissão ao Espírito Santo, ele é riquíssimo em Deus, pois essas características abrem espaços para Deus ser o que ele é na vida da pessoa. No mundo, as pessoas geralmente precisam de dinheiro para conseguir as coisas. No mundo, as coisas devem ser compradas. No reino de Deus é muito diferente. No reino de Deus, as coisas devem ser recebidas por fé, pois tudo nos foi dado, aleluia, em Cristo Jesus. Isaías 55, verso 1, está escrito: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comeis. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor diz nesse versículo, meu irmão, meu amado, para quem tiver sede, vir às águas. No mundo, as pessoas adquirem as coisas através do dinheiro, bens materiais, posição social. Mas no reino de Deus se recebe por fé. No mundo, as pessoas são medidas muitas vezes pelo dinheiro que tem, mas no reino de Deus somos medidos pela fé que exercemos no reino de Deus. A fé é que conta. Aleluia. A Bíblia diz a respeito de Abraão em Romanos, capítulo 4, verso 3. Creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Ele não comprou, ele creu. A fé em Jesus nos justifica diante de Deus. Essa fé, é o nosso crédito em Cristo Jesus. Jesus dizia: a tua fé te salvou. O nosso valor monetário, o nosso valor de bem é a fé no reino de Deus. Quando Deus fala no nosso íntimo, a verdade é ministrada em nós. Porém, quando exercemos a nossa fé nas instruções do Espírito Santo, adquirimos aquela riqueza como um fruto dentro de nós, em nosso espírito. E é essa riqueza que se torna uma colheita visível em nossas vidas. Aleluia, para a glória de Deus. Aleluia, tudo sempre para a glória de Deus. A fé pratica estabelece a condição do reino em nosso espírito. E por isso o nosso maior patrimônio é a nossa fé. Com ela, recebemos o que nos foi dado em Cristo Jesus. Está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nada deixa o Senhor mais alegre do que nos ver andando na verdade da sua palavra, pela simples fé que ele nos diz. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, Deus, e o outro é o ceifeiro, todo aquele que vive pela fé. Deus conquistou um descanso para todos nós. Aleluia. Em Deus, quando pudermos nos firmar de verdade nele. Aleluia. A fé nos dá uma habilidade de agradá-lo, que nos foi dada de graça, a fim de nos firmarmos nele. Através da fé, nós podemos nos encaixar em Deus, nos ajustar nele. Assim, ele pode ser o que ele é em nós, através de nós. Por meio da fé, entramos em íntima comunhão com o Senhor e podemos, de fato, ajudar as pessoas, pois não seremos guias cegos, guiando cegos. Em Isaías 28:16 nos diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já reprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Ela é uma pedra angular, ou seja, eu posso me encaixar perfeitamente nele pela fé. Note que ele é uma pedra angular, solidamente assentada. E o resultado é que aquele que crê não foge. Quando cremos na prática, descansamos nele. A palavra revelada cria dentro de nós as condições do descanso. E ao colocarmos o que Deus diz em ação, entramos no repouso de Deus para nós, que é a condição da sua verdade. Quando cremos, entramos no descanso. Aleluia! Entre no descanso nesse primeiro dia da semana. Se encaixe nessa pedra angular.
Entregue ao Senhor e descanse no Senhor. Ele é perfeito, ele sabe fazer todas as coisas. Se você está precisando de um refrigério, entre no descanso. Ele tem um repouso para você. Você entra no descanso e ele te coloca para repousar. Viva em fé. A vida de fé nos beneficia nesta vida e na que está por vir. E isso agrada a Deus. Bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama. No nome de Jesus, à noite nos vemos no culto. Em nome de Jesus, amém.